que têm escritório, que residem naquele local, que atuam com maior ênfase naquele fórum específico. E assim, as subseções em São Paulo estão distribuídas até em bairros. A subseção, quando integrada por conselho, o que significa dizer que ela é uma subseção que tem mais de 100 inscritos, ela também adquire competência disciplinar. Cuidado na prova. Esta competência da subseção só dá direito a uma parte do processo, a atuação da subseção numa parte do processo. E que parte é essa? Até o encerramento da instrução. O que significa dizer que a subseção pode receber a representação, instaurar este processo disciplinar, acompanhar toda a fase de instrução e ali ela encerra a sua competência, a sua participação. E depois dali, professora, como é que faz para o julgamento deste processo? A subseção não tem, portanto, competência para julgar. Na hora do julgamento, encerrada a instrução, este processo deve ser remetido ao Conselho Seccional, ao Tribunal de Ética, para que seja realizado o julgamento, ok? Então, vimos competência Conselho Seccional como regra geral, Conselho Federal e também subseção. E vamos imaginar que você esteja na prova ou seja consultado por um cliente que percebeu que o seu advogado cometeu um equívoco, causou dano ao cliente, ou houve desídia, abandono do processo, locupletação indevida. Você é procurado por um cliente que pagou o serviço, a prestação de serviços profissionais a alguém que recebeu os valores e não prestou o serviço contratado. Como dar, então, início a este processo disciplinar? Quais são as formas para chegar à OAB e informar o cometimento de uma infração, em tese praticada por um advogado? São duas as formas de início do processo disciplinar. Ou por meio de representação, que pode ser oferecida por qualquer pessoa. Não há necessidade de que haja vínculo com o advogado, nem sequer que eu conheça este profissional. Verifico uma provável infração, uma possível infração, vou ao Tribunal de Ética, narrando esses fatos numa petição que é a minha representação. Qual é o meu pedido? Representar o advogado ali qualificado pelos fatos narrados. Isto é uma representação que não pode ser anônima. Vejam, nós dissemos que eu não preciso nem conhecer o advogado. E aí vocês podem pensar, mas professora, por que eu representaria na OAB, no Tribunal de Ética, um advogado que eu sequer conheço? Imagine que você tenha visto uma publicidade imoderada, por exemplo. Você tome conhecimento de um outdoor aí na sua cidade, um anúncio com uma oferta de serviço e você sabe que isto é uma violação às regras de publicidade contidas no Código de Ética e no provimento 94/00 do Conselho Federal. Você pode representar. Você pode ir ao OAB e pedir a investigação e as medidas necessárias no sentido de punir este advogado. Nem o conheço. Mas, caso nós façamos isso, nós devemos nos identificar. Esta representação deve estar assinada. Portanto, no processo, nós teremos um representante e um representado. O averiguado, o investigado, aquele que, em tese, praticou uma infração. A outra forma de se iniciar um processo disciplinar é de ofício. A própria OAB, sabendo da notícia de uma possível infração, seja pela mídia, seja pela informação de algum colega, seja pela informação de um magistrado,
de ofício requer a instauração do processo disciplinar. O presidente do Conselho Seccional, da subseção, podem então instaurar de ofício o processo disciplinar. Duas formas para iniciarmos este procedimento. E eu quero ressaltar uma informação importante que sempre gera dúvida na hora de responder esse teste na prova. Nós dissemos no início desse bloco que o processo disciplinar ele está regulado no Estatuto e no Código de Ética, portanto, na Lei Federal e no Código de Ética e Disciplina. Caso eu não tenha nestes diplomas uma regra específica para algum momento no processo, caso eu precise de uma regra de aplicação subsidiária, qual é o diploma que nós vamos buscar para essa aplicação? Vocês vão ver que quando se fala em regras para aplicação subsidiária, o tratamento do dispositivo é um tratamento que inclui outros processos na OAB que não processos disciplinares. Então, é um dispositivo que trabalha regras de aplicação subsidiária em geral, para todos os processos na OAB e também para os processos disciplinares. Como é que eu respondo essa questão na prova, professora? Meus queridos, para o processo disciplinar, eu só vou aplicar subsidiariamente as regras do processo penal. Para os demais processos na OAB, as regras do procedimento administrativo comum e do processo civil, seguindo esta ordem. Demais processos, entendam, todos os outros processos na ordem que não sejam de disciplina, que não investiguem infrações praticadas pelos seus inscritos, ok? Vamos avaliar mais um aspecto importante, recorrente e difícil no exame, que é a questão da sustentação oral no processo disciplinar. Previsão do Código de Ética, previsão expressa no artigo 53, parágrafo 3º, de que a sustentação oral deve ocorrer após o voto do relator na sessão de julgamento. Nenhum problema. O relator lê o voto e o advogado faz a sustentação oral, após a leitura do voto. Nenhum problema a previsão expressa se nós não tivéssemos uma previsão em sentido contrário, dando um momento diverso, lá no artigo 7º, quando já estudamos aqui no Prova Final, inclusive, sobre direitos do advogado. Então, nesta abordagem, se o examinador perguntar para vocês qual é o momento da sustentação oral, se antes ou após o voto do relator, vejam se ele está perguntando sobre direito do advogado, sustentação oral como direito, ou se ele está perguntando sustentação oral no processo disciplinar e nos recursos oriundos deste processo. Se ele está falando de um momento de defesa interna corporis, num processo administrativo disciplinar na OAB. Sabemos, pelo 53, parágrafo 3º, que esta defesa oral acontece após o voto do relator. Mas lá no artigo 7º, se a minha sustentação oral for no Tribunal de Justiça, por exemplo, eu sei que por força da ação direta de inconstitucionalidade, 1127-8, a minha sustentação oral deve acontecer antes do voto do relator. Vocês vão fazer a leitura do artigo 7º, vão perceber que está escrito que a sustentação oral deve ser após o voto do relator, mas por força do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, este momento foi considerado inconstitucional. O momento da sustentação oral é antes do voto do relator, sempre que eu estiver em processos ou em recursos
fora